O senhor é um dos mais prestigiados académicos de São Tomé e Príncipe. Tem acompanhado ao longo dos tempos as mudanças que ocorreram do ponto de vista do sistema educativo, que por sua vez tiveram por base mudanças no sistema político. Como é que vê o atual momento da vida política e social de São Tomé e Príncipe? Bom, boa noite. Antes de mais, gostaria de cumprimentar os presentes e os espectadores, os telespectadores que normalmente veem este programa, incluindo eu. Muito obrigado. Sim, senhora. Sim, que é um programa muito prestigiado, que é ouvido nos Palopes e não só. Gostaria também de agradecer o convite que me foi feito pelo David. Nós é que agradecemos estar aqui connosco esta noite. Portanto, muito obrigado. Sim, senhora. Eu tenho estado a participar, de algum modo, no processo de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Nos últimos 3 anos tive a função de reitor da Universidade de São Tomé e Príncipe. Não fui um reitor eleito, mas sim um reitor convidado, na medida em que ainda estamos num processo de instalação da universidade. Ela tem apenas 5 anos, ainda é um bebê. E para mim foi um processo de grande aprendizagem. Não posso dizer que tenha sido muito gratificante, porque, como sabe, fazer a universidade num país com recursos muito limitados, como é o caso de São Tomé e Príncipe. Não é uma tarefa fácil. Eu imagino os desafios que todos os dias se separavam perante a sua atividade. É um grande desafio, mas foi uma grande aprendizagem. Foi por isso que não quis renovar o mandato de reitor? Perfeitamente. Foi também por isso. Acho que não estão criadas as condições para que eu pudesse fazer um bom trabalho. Embora tenha feito algo que acho que foi muito prestigiante para a universidade, fiz um grande esforço, mas, como disse, não tive recursos. O Estado de São Tomé não está em condições de colocar recursos para se fazer uma universidade com qualidade. Infelizmente, lamentavelmente, é esta a situação atual. Mas é por falta de recursos no Estado Central, de uma maneira geral, ou por má aplicação dos recursos que vão chegando a São Tomé e Príncipe? Sabe, São Tomé e Príncipe praticamente que vive da ajuda pública ao desenvolvimento. Na minha perspectiva pessoal, acho que a formação de capital humano é fundamental para qualquer país. Aliás, o sucesso económico depende da formação de bons profissionais. De bons profissionais. E por isso penso que se deve investir. Eu acho que a universidade deveria estar colocada como o núcleo duro do processo de desenvolvimento em São Tomé e Príncipe, tendo em conta, inclusive, as nossas realidades específicas de um país pequeno, com menos de 200 mil habitantes. Se não apostarmos seriamente no capital humano, não teremos a oportunidade de aproveitar o comboio de desenvolvimento. Até porque as perspectivas de desenvolvimento económico passam muito pela atividade científica ligada à exploração de recursos naturais. De recursos naturais. Eu costumo dizer que São Tomé e Príncipe tem um potencial enorme. O nosso potencial, em termos de PIB potencial, é infinito. Estamos completamente de acordo. E acho que qualquer pessoa que conheça as ilhas percebe do que estamos a falar. Perfeitamente. Quer venha do ar, quer venha do mar, quer venha da terra. Nós temos uns recursos infinitos. No entanto, quando fazemos a comparação entre o nosso PIB potencial e o PIB real, o nosso PIB real é muito pequeno. Então, a verdadeira estratégia deve estar centrada em ampliar o nosso PIB real, para darmos resposta a todos os problemas que nós temos. Eu costumo dizer que a ajuda pública ao desenvolvimento é importante, mas não é fundamental. Pode ser um entrave também para o desenvolvimento dos países. E pode ser um entrave. Pode ser é como disse o próprio nome, é uma ajuda, mas não é fundamental para o processo de desenvolvimento. Enquanto não conseguirmos ter uma capacidade endógena, capaz de olhar para o país real que temos e, a partir daí, planificarmos, organizarmos, estabelecermos estratégias reais com base nos recursos, no maior recurso que podemos ter, que é o recurso humano, o processo de desenvolvimento estará sempre adiado. Permita-me fazer-lhe uma comparação, se calhar, porventura injusta, com outro arquipélago que tem mais ou menos o mesmo tempo de independência, mas que está no topo dos rankings quando falamos em desenvolvimento humano, em democracia, até em desenvolvimento económico, que é Cabo Verde, que é um arquipélago, para quem o conhece, talvez as potencialidades não estejam logo à frente dos olhos, como é o caso de São Tomé. Perfeito. O que é que correu bem em Cabo Verde e o que é que correu mal em São Tomé?
sabe, está-me a lançar uma provocação. Eu avisei. Está-me a lançar uma provocação na medida em que a minha tese de doutoramento, que transformei num livro, que se intitula Políticas Públicas, Estado, Políticas Públicas de Desenvolvimento, eu faço precisamente um estudo não comparativo, mas um estudo paralelo entre estes dois arquipélagos. Exatamente. Entre São Tomé e Príncipe e em Cabo Verde. O que é que correu mal em São Tomé e Príncipe? A data da independência, há 44 anos, portanto, em 1975, São Tomé e Príncipe, em termos de tantos recursos financeiros, tinha algum recurso financeiro. E Cabo Verde não tinha. Mesmo de recursos naturais, São Tomé e Príncipe tinha mais recursos naturais do que tinha Cabo Verde. Os recursos financeiros de São Tomé e Príncipe sempre foram baseados nos recursos naturais. Exatamente. Na pesca, na floresta. Pesca e, sobretudo, da agricultura, da monocultura de cacau. Altamente fértil. Perfeitamente. É um país extremamente fértil. Ao contrário de Cabo Verde. Por isso, não é bom que se faça estudos comparativos, porque as bases são muito diferentes. Mas eu costumo também dizer que dos países, entre todos os palopes, aquele que era mais pobre, em termos de recursos financeiros, era Cabo Verde. Mas o mais rico em termos de recursos humanos também era Cabo Verde. Cabo Verde. Portanto, é na profissionalização e na aposta das pessoas. E é na aposta das pessoas, e é isso que eu acredito, e é isso que eu defendi na minha tese de doutoramento, que faz a diferença hoje em Cabo Verde. Tem que ver também com quem liderou estes dois países ao longo do tempo. Ou seja, acha que houve sempre sentido de Estado nas diferentes lideranças em São Tomé e Príncipe? Eu não iria por aí. Eu diria que sempre houve imensas dificuldades em termos de recursos apropriados em São Tomé e Príncipe. Estou a me referir ao capital humano. Exato, aos recursos humanos. Aos recursos humanos. Para os cargos, para os altos cargos necessários. Para os altos cargos. Este foi um defeito inicial que acabou por enfermar todo o processo até hoje. Devo dizer que, em termos de recursos, de quadros com formação superior, à data da independência, nativos santomenses que viviam no arquipélago eram apenas 4. Era muito reduzido, era um número muito totalmente reduzido. Qualquer um deles não tinha qualquer tipo de formação na área da economia, nem das finanças. Tínhamos um médico, tínhamos uma médica, uma bióloga, uma professora de francês, que tinha formação superior, e um farmacêutico. Algum deles veio ocupar o cargo de ministro de alguma coisa? Não, nenhum deles. Naturalmente que havia mais 4 santomenses que estavam na diáspora, mas que não conheciam a verdadeira realidade santomense. Todos, praticamente, que fizeram parte, quadros, indivíduos que tinham formação superior, que vieram fazer parte dos primeiros governos após a independência, vieram todos de fora. Jovens que tinham saído por questões da luta de libertação, que viviam noutros países, que não tinham aquela experiência de trabalho, e costumo dizer que não molhavam o orvalho da terra, que regressaram ao São Tomé e Príncipe e que não tinham, portanto, o traquejo suficiente para fazerem a máquina avançar. Os quadros que o São Tomé e Príncipe tem hoje são todos praticamente quadros formados no pós-independência. E um quadro para atingir o nível sénior leva muitos anos. E é preciso muito investimento por parte das empresas e do Estado. É preciso muito investimento nessa formação. Que não houve, porque não é apenas fazer uma formação superior e já somos 4. É preciso haver uma continuidade no dia a dia, no dia a dia. E tem que haver sempre alguém por de fora que empurra, que faz com que o processo avance. E não havia esta plataforma. Mas está mais otimista hoje em relação ao futuro do país e ao desenvolvimento sustentável e económico do país? Eu tenho esperanças, mas não estou muito otimista. Não estou muito otimista porque hoje nota-se no país que há uma espécie de política do safar. Muitas pessoas já não acreditam. Vai-se tapando os buracos que vão aparecendo. Vai-se tapando os buracos. E a propósito dos buracos, deixa-me dizer alguma coisa aí que os santomenses podem não gostar. A cidade capital, São Tomé e Príncipe, tem muitos buracos. Mas o poder prefere comprar carros de $60 mil.
Que certamente andarão muito bem nesses buracos. Que andam muito bem nesses buracos. Certamente que sim. Acho que ficam aqui dadas algumas pistas importantes sobre aquilo que deve ser repensado por todos os são-tomenses, porque está de facto na mão das pessoas e sobretudo na sua cabeça e na sua vontade de mudar um bocadinho a forma de estar na política. E é preciso que se calhar as pessoas se aproximem mais desses partidos políticos. O grande problema que se põe hoje é que há uma grande clivagem. E o país está sendo objeto de uma situação muito anómala, que é o fenómeno da corrupção. É muito transversal hoje na sociedade. E isto impede qualquer processo de desenvolvimento. Alguém me disse uma vez que nós, os santomenses, temos tudo para dar certo. O grande problema é que estamos todos costas voltadas no mesmo espaço. E enquanto estivermos de costas voltadas no mesmo espaço, não temos oportunidade de avançar. Eu acho que o que nós temos que fazer agora não são apenas os partidos políticos. Não, a sociedade civil tem que se mobilizar em torno de um projeto para o país. Fundamentalmente, a sociedade civil terá que empurrar os políticos para aquilo que deve ser o nosso processo de desenvolvimento. Mas isto também é preciso que tenhamos uma sociedade civil que esteja suficientemente esclarecida. E que seja formada, que seja formada para poder ter esses papéis da nação à frente. Que consiga perceber qual é o caminho que nós devemos avançar. Porque o diagnóstico está feito. Nós sabemos onde é que estão os problemas. Eu penso que sim, acho que essa não é a dificuldade. A dificuldade é mesmo agarrar nesses problemas e transformá-los e encontrar aqui soluções para o futuro de São Tomé e Príncipe. A via correta. Mas, naturalmente, nós temos que ter a coragem. Mas esta coragem passa também pela coragem política. Porque, no fundo, são os políticos que têm um detentor, que são os detentores do processo, não é? Mas o processo não passa pela política, o processo passa pela sociedade civil, que tem que tomar a consciência da situação.